pessoal, eu sou a Papu e esse é o Papo com Papu, meu quadro de entrevistas onde eu trago pessoas incríveis para bater um papo leve e descontraído, mas falar um pouquinho sério também às vezes. No último papo, a gente falou com a Babi Micheleto muito brevemente sobre fighting games. E como é um assunto que eu guardo muito profundo no meu coração, que eu tenho um carinho imenso, eu trouxe uma pessoa hoje que é apaixonada por esse tipo de jogo para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Minha convidada de hoje é caster, streamer, criadora de conteúdo, é cofundadora da Blind Combat e parte do trabalho dela foca no cenário feminino de fighting games. Carol The Queen, seja muito bem-vinda ao Papo com Papu. Olá, obrigada, Papu, pelo convite. Espero que a galera esteja bem aí que tá assistindo. Tô muito animada, Papu. Ai, tô muito animada, assim, eu tô muito feliz porque você foi uma das primeiras criadoras de conteúdo de fighting games que eu comecei a seguir, você e a Milha. Então, assim, é muito legal você ter topado esse papo, fiquei realmente muito feliz. Obrigada. Pô, eu que agradeço e agradeço por mais meninas estarem se interessando também aí pelos fighting games, né? É uma missão nossa, né? Tanto minha Sim, quanto da Milha, de divulgar um pouquinho mais essa cena para que mais mulheres façam parte junto com a gente. com certeza. Eu falei na entrevista passada com a Babi, eu contei um pouquinho da minha história com os fighting games. Eu jogava Street Fighter com os meus primos desde pequenininha, assim, desde muito, muito, muito pequena. Sempre foi um jogo, é assim, é meu fighting game favorito. Uhum. Eu gostava muito dele, sempre gostei. Acabou que eu jogo assim, às vezes, esporadicamente, mas nunca fiquei no tryhard, porque eu não sou tryhard de jogo, assim, e acabei deixando um pouco de lado. Mas é um jogo que eu amo e é um cenário que aos poucos eu tô estudando, assim, porque é algo que ocupa um espaço muito grande no meu coração. É bom ver que tem tantas meninas muito maravilhosas nesse cenário, né? Então, estou muito Ai, que feliz. legal, que legal. É sempre bom a conhecer, assim, histórias de meninas que já conviviam na infância com Uhum, jogos, assim, que é diferente da minha realidade, né? Eu sim. tive ali um Mega Drive, mas era aquela coisa, tipo assim, ah, tá ali, mas não tinha aquele incentivo tão grande pra Uhum, poder jogar e etc. Ainda mais jogo de luta, né? Na minha sim. época, eu tinha o Mega Drive, então era mais ali um Mortal Kombat. Sim. Mas é legal conhecer histórias assim de meninas que já tiveram esse contato e que tem Uhum. essa história também com os fighting games. Street Fighter eu conheci agora, basicamente, né? Joguei um Olha. pouquinho do 6, do 5 Aham. e agora tô bem mais inserida no 6, né? Então é legal acompanhar essa evolução. Não, com certeza. O meu primeiro jogo foi o Mortal Kombat. A gente tinha um Mega Drive também. Foi meu primeiro jogo. Eu e meu irmão, a gente adorava. Mas o Street Fighter, ele marcou muito porque a gente jogava sempre com os meus primos. Então, assim, a Uhum. gente ficava horas no final de semana. A gente ia pra passar férias, feriado. A gente ficava jogando horas e horas e horas Street Fighter. E eu dando, assim, uma porrada nos meninos, assim. E era tão bom. Ai, eu adorava. Porque ninguém sabia jogar direito, era só ficar apertando o botão. Apertação de botão. É, mas a minha apertação de botão era muito boa, então mesmo, então, pelo menos nessa eu tô feliz, é uma memória boa. É, Ah, então já tinha o feeling ali, né? sim. Bom, Carol, eu vi no seu canal que quando você tinha uns 5, 6 anos, você teve seu primeiro contato com jogos, né? E você cita mais uma vez o Mortal Kombat, mas porque você não tinha muito, né, esse contato com videogames, teve contato casual com jogos em geral. E na vida adulta que você começou a ter um contato maior e você acabou focando mais nos jogos de luta eventualmente. Teve algo específico que te chamou a atenção para esse estilo de jogo? Então, teve. E é uma história bem, assim, bem legal, bem curiosa, porque quando eu casei, meu marido, ele era apaixonado por jogos de luta, principalmente Mortal Kombat, né? E eu, assim, né, na época era o Mortal Kombat, acho que X, que é o 10, né? E aí bota aí pra gente jogar, tal, só meio que pra agradar, assim, né? Apertava um botãozinho ali e pronto, né? Só pra fazer uma coisa junto. Uhum, E aí, depois, quando chegou Mortal Kombat 11, o meu marido, ele tem uma deficiência visual, então ele vai sim. perdendo a visão gradativamente, né? Uhum, E no Mortal Kombat 11 ele já tava com a visão, tipo, bem menor, assim, a porcentagem da visão dele tava bem menor. E no uhum, Mortal Kombat 11 tem um modo que é tipo, pra você lutear, né, pra você ganhar skins e etc, que é o modo cripta. E ele tinha bastante dificuldade de jogar esse modo,
porque tinha que andar muito solto no cenário pra poder ir achando os baús e tal. Uhum. E aí eu falei, deixa aí que eu jogo, né? É só ficar andando e apertando o botão pra abrir baú. Eu Uhum. faço aqui pra você e você ganha as skins e eu fico aqui me entretendo. E aí eu comecei ali, né, a entrar no jogo de luta ali, né, conhecendo os personagens. Aí eu falo, essa skin aqui é legal, hein? E aí eu falei, deixa eu jogar o modo história. Aí eu comecei a jogar o modo Que história. legal. E aí foi essa minha inserção, assim, nos jogos de luta. Depois, um pouquinho depois, ele também criou um projeto que a gente tem, assim, que é o Blind Combat, Uhum. que fala sobre acessibilidade nos jogos e tal. Então ele ensina, né, faz tutoriais e review para pessoas com deficiência que querem começar a jogar. E aí eu também fui um pouco mais inserida, porque eu fazia a edição desses vídeos, tava um pouco mais inserida ali na comunidade, né, por causa do canal. E aí eu fui, assim, me apaixonando cada vez mais pelos jogos e aprendendo cada vez mais jogos diferentes. Mas legal saber a história de vocês, assim, nesse sentido. Os jogos, eles acabam unindo a gente, né, com os nossos maridos nesse sentido, né? Então, é bacana, né? Que tem tanta gente que reclama, que fala, ai, minha mulher não me deixa jogar, que não sei o quê. Então, pelo menos, é uma coisa em comum que a gente compartilha momentos bem legais com eles. Eu acho com certeza. Eu acho que uma parte, assim, que faz o relacionamento dar certo é você estar aberto a conhecer o que a pessoa gosta. Uhum. Então, sei lá, se às vezes eu não me adaptasse ao jogo de luta, eu podia tentar jogar algum outro jogo. A gente jogou junto, por exemplo, Immortal Phoenix Rising, que é um jogo Uhum. sensacional também, muito maravilhoso. Eu jogava as partes de exploração e tal, e ele jogava as partes de luta. Então a Aham. gente acabava jogando assim, Aham. as batalhas ele jogava, ou It Takes Two mesmo, né? Então, às vezes, você consegue achar um pouquinho do que você gosta naquilo que seu parceiro gosta também. E vocês conseguem fazer isso juntos, né? Eu Uhum. convenci ele a começar a assistir série. Na época que a gente começou a namorar, ele não assistia série nenhuma. E aí eu comecei a inserir a série, ele começou a assistir série comigo. E eu comecei a jogar com ele. Eu acho que, cara, isso funciona muito bem. E atualmente, né? Tem muitos casais aí que jogam junto e que Uhum. compartilham esses hobbies. Eu acho muito legal. Sim, é muito gostoso compartilhar esses momentos. Carol, você diria que seu foco hoje tá mais pro Mortal Kombat, assim? Você tem uma preferência, não uma preferência, mas acaba que o seu conteúdo acaba se voltando um pouco mais para Mortal Kombat, as suas participações como caster, né? Então, assim, eu comecei no Mortal Kombat, comecei no Mortal Kombat 11. Uhum. E aí agora já tem o Mortal Kombat 1, né, que é o mais atual. Uhum. E as portas se abriram pra mim primeiro no Mortal Kombat. Então as coisas aconteceram um pouco mais rápido. Eu já cheguei a narrar uma etapa do Mundial que aconteceu aqui no Brasil. Sim. A gente tem a Warner, que é a distribuidora do jogo, aqui no Brasil muito forte. Então eles têm uma presença bem ativa na Que bom. comunidade pra fazer torneio, pra conversar diretamente com a gente. Então, assim, a Warner, ela abraça um pouco mais a gente. Que legal. A Capcom também tem algumas coisas aqui no Brasil, Uhum. né? Não é uma presença tão forte. Eu cheguei a fazer algumas coberturas, assim, uma localização de Uhum. eventos deles também no canal do Capcom Brasil. Mas não é uma presença tão forte. Então, hoje mesmo, por exemplo, eu vou narrar um torneio de Street Fighter. Que legal. Mas acaba sendo um pouco menor essa minha participação no Street Fighter. Acho que no Mortal Kombat atualmente tem mais torneios que eu possa participar, sabe? Uhum. Então, e assim, eu ia falar disso mesmo. Você participa de alguns eventos de Street Fighter, mas acaba que você vai um pouquinho mais pro Mortal Kombat. E eu queria saber de você, tem algum deles, ou não só Street Fighter e Mortal Kombat, algum outro jogo de luta que você considera o seu favorito, ou tem espaço pra todos no seu coração? Cara, eu acho que tem espaço pra todos. Assim, o Mortal Kombat e Street Fighter, claro, são os principais, né? Uhum. O Mortal Kombat é aquele jogo que. Eu não lembro exatamente qual jogo você participa mais. É LOL? É LOL, né? Então, eu acho que o Mortal Kombat pra mim é como se fosse o LOL pra vocês. É Aham. tipo aquele jogo que você ama, mas Sim. você fica muito bravo. Então, tipo, você fica, meu Deus, por que que isso aconteceu? Não sei o Hum. quê. E reclama e tal, mas tá sempre ali jogando, sabe? Uhum. O Street Fighter, como eu comecei, né, agora na franquia, eu fico tipo, nossa, tudo é maravilhoso, esse jogo é incrível, então eu não vejo defeitos, sabe? Uhum. Então são dois amores diferentes, duas paixões diferentes, assim. Mas tem vários jogos que eu tô
conhecendo agora também, que é o 2XKO, que tá pra lançar. Oh. Eu achei esse jogo maravilhoso. Foi o primeiro jogo, assim, de tag, né, que eu consumi, que eu cheguei a jogar realmente. Uhum. Tem o Fatal Fury, que vai lançar também, tudo, assim, mais recente. Que eu, cara, tem sido sensacional, assim, de eu conhecer. Teve o lançamento da Warner também, que foi o Multiversus, que foi o primeiro Platform Sim. Fighter que eu conheci, que eu cheguei a ter contato, que eu joguei mesmo de verdade. Então, acho que cada jogo de luta, assim, ele tem uma coisa pra te mostrar, pra te Uhum. apresentar, um jeito diferente de você consumir a mesma coisa, sabe? Com certeza. O 2XKO tá muito aguardado também. Como eu já tenho esse carinho já por fighting games, quando veio o Alpha Lab 1, falei, é bom, hein? Agora tá chegando o Alpha Lab 2 esse final de semana. Vamos Uhum. ver. Você teve a oportunidade de jogar um pouquinho do Alpha Lab 2 da última vez? Sem dar muito spoiler, né? Sem comprometer nada, porque a gente não quer ferir ninguém. Exato, Riot não me processa, pelo amor de Deus. Riot, ó, a gente já tá apenas perguntando de sentimentos, não estamos procurando por informações, ok? Por Exato, exato. favor. Mas assim, ter sido convidada lá pela Riot para visitar os escritórios deles, para poder testar novamente, né, o 2XKO foi sensacional. É um jogo que nem eu falei, foi o meu primeiro jogo assim mais de tag. E eu tô gostando muito, eu tô me adaptando muito bem. Ele tem um comando mais simplificado, né, do que, por exemplo, Street Uhum, Fighter. sim. E eu tô me adaptando muito bem. Essa questão dos times, como eu falei até num vídeo que eu lancei do 2XKO, cara, eu tô achando incrível, porque quem tá ali de fora, né, digamos assim, quem tá esperando entrar na partida, consegue ser muito ativo durante a partida. Então, você é quem quebra, você é quem dá assistência, você tem que saber guardar os seus recursos. Então, eu tô achando que é um jogo bem, assim, divertido pra você jogar. E eu gosto bastante de jogar casualmente com a Uhum, galera do chat, né? Com a galera que vem aqui em casa. Então, acho que é um jogo que vai proporcionar muito disso, sabe? Você ficar, quebra agora! Não, faz isso, me dá assistência, por que você não quebrou? Então vai gerar muito desse assunto, assim, dessa energia, né, que a gente tem. Como, por exemplo, quando a gente joga na casa de primo, né? Como você já teve sim. essa experiência. Você mencionou em um vídeo que você começou a fazer lives para tentar superar algumas questões de timidez que você tem. E hoje você é um dos nomes de destaque entre criadores de conteúdo de jogos de luta. Como você mesma disse, a Riot te convidou para o 2XKO, a gente sabe que foram pouquíssimos convidados, então assim, seu nome já é muito considerado. Você é uma juíza do Prêmio Esportes, né? No ano passado você faz parte do squad do Prêmio Esportes Brasil. E você ainda batalha com essa timidez ou as interações que você teve na live, nos eventos, te ajudaram a dominar esse sentimento? Sim, eu ainda sinto bastante timidez. Eu Uhum, acho que hoje eu aprendi a lidar um pouco melhor com isso. uhum, Mas, assim, a insegurança, essas questões estão sempre ali. Claro, sim, né? A gente tem, por exemplo, questão de estética, né? De imagem. A gente se compara muito com esse trabalho de criadora de conteúdo, né? uhum, Então, tipo, eu tenho que estar sempre arrumada, maquiagem feita, cabelo feito. O que uhum, que as pessoas estão falando no chat? Tá tendo alguma coisa? A gente, ainda mais por ser mulher, né? A gente sabe que tem algumas questões que a gente precisa lidar mais uhum, relacionada a chat, por exemplo, a sim, comentários da galera, mas eu tenho aprendido a lidar muito bem. Ainda tenho bastante timidez, mas é como se fosse assim: a gente tem os nossos personagens, digamos assim, para ficar mais fácil de entender, das uhum, nossas interações, né? A gente não é a mesma pessoa com a nossa família e com os nossos amigos, por sim, exemplo. Né, com os nossos amigos a gente é bem mais, né, despojado, bem mais extrovertido do que com uhum, a nossa família normalmente. sim, E aí eu acho que eu tenho o meu personagem também do meu trabalho, que normalmente a gente tem também o personagem do trabalho, e o meu personagem do trabalho é um pouco mais extrovertido, né? Eu falo um pouco mais com as mãos e tal. uhum, Então acho que eu tô conseguindo quebrar um pouco dessa barreira da timidez. Claro que ela tá lá, muitas vezes, nossa, quando eu vou fazer evento de palco, eu fico, meu Deus, eu vou ficar ali na frente, todo mundo vai ficar me vendo. Mas aí, um pouquinho antes de entrar, eu falo, tá bom, agora eu sou a Carol the Queen, não sou mais a uhum. Carol, então vamos trabalhar, né? E aí chega lá, a gente desenvolve também e acontece, mas, cara, sempre tem um pouquinho dessa timidez ainda.
O nervosismo ele é comum. Nós somos seres humanos, temos. É como você falou, nós somos mulheres. A gente sofre uma pressão, às vezes, extremamente desnecessária, que mesmo a gente aprendendo a lidar, a gente ainda tem que engolir, às vezes, porque dói, né? Às vezes dói, simplesmente. Então, é uma luta constante. Não, com certeza. É uma ansiedade social, assim, também, Uhum. né? Que a internet, no geral, causa na gente, né? Você tem alguma inspiração no cenário de fighting games? Criadores de conteúdo, jogadores, jogadoras? Quem são? Cara, quando eu comecei, a primeira pessoa que me deu oportunidade foi o Ariel do Combo Infinito. Eu achei ele um criador de conteúdo, assim, sensacional. Ele narra Mortal Kombat também, narra perfeitamente também. Achei ele incrível. Tem o Buiu e o Speed também, que são... Cara, eles são as lendas da narração do Mortal Kombat. Então, assim, eu me inspiro muito. Até na narração recente com o Buiu que eu tive, eu falei, não, pode falar que eu sou sua cria, porque, cara, eu me inspiro muito nele, na narração dele. Como jogadora, tem a Kyuki. A Kyuki é uma grande representante aí da cena feminina de Street Fighter. Não só de Street Fighter, né? Ela começou ali no Mortal Kombat, começou em Anime Fighters também. Ela já Uhum. jogou vários jogos de luta, se destacou em vários. E no Street Fighter não tá sendo diferente, tá se destacando muito também. É uma grande inspiração, já foi competir lá fora. Ela é muito braba. E também, né, no Street Fighter tem o Vini do Punho do Dragão, que ele tem um canal incrivelmente sensacional, tem muita história de jogo, história de jogador também, que eu acho importante a gente exaltar também a história de quem tá ali, né, mostrando e representando o nosso país, ou o país, né, do jogador ali, que tá sendo mencionado, mas, cara, ele tem um trabalho sensacional na comunidade de cobertura de eventos também. Mas, cara, é muita gente, é muita gente. Se eu for falar aqui, eu vou esquecer alguém. Tem muita gente incrível. Ai, que bom. É bom a gente ter. Eu acho que quando a gente tem mulheres, principalmente, que inspiram a gente, dá um. Não sei você, mas pra mim dá um quentinho no coração, assim, dá um Uhum. gás a mais pra continuar. É. Exatamente. Quando eu comecei, assim, na criação de conteúdo no geral, né? Uhum, Começar a fazer lives, etc. Eu pesquisei muita referência de mulheres que criavam conteúdo sobre fighting games. uhum, E eu não conhecia muito, assim, eu não falo inglês. Então ficou ainda mais limitada a minha pesquisa, de conhecer outras jogadoras, outras narradoras lá da gringa. E aqui no Brasil eu não tinha tantas referências. Tinha a Milha, tinha uhum. algumas outras poucas meninas que faziam live jogando. E eu fiquei, tipo, um pouco perdida em, cara, pra onde que eu vou? Qual o estilo de conteúdo eu quero criar, sabe? Então, acho muito importante quando tem essas referências, assim, femininas, pra gente se identificar e trocar essa ideia, né? E conseguir Uhum, compartilhar os conteúdos. com certeza. Eu tava conversando muito com a Babi. A Babi, ela é narradora de futebol hoje, né? Ela já Uhum. narrou um monte de coisa no cenário de esportes. Hoje ela narra futebol. E estava falando justamente isso, né? Sobre ter essas inspirações e acaba virando uma rede de apoio também muito grande. Então é Não, com algo certeza. muito bom pra gente ter nesse meio que é tão dominado e a gente acaba ficando um pouco perdido às vezes. Carol, falando um pouco do ambiente de esportes, né? O fighting game como um esporte eletrônico. Hoje a gente tem a Evo e a eSport World Cup, Uhum. que ao meu ver acho que são os maiores campeonatos quando a gente fala assim de fighting games em geral. E sem contar assim, Capcom Cup, Tekken World Tour, os campeonatos da Warner, como você mesmo mencionou, pro Mortal Kombat. E, por fim, eles acabam sendo meio que um objetivo grande para os players. Aqui no Brasil, nós temos jogadores com potencial gigantesco. Jogadores e Uhum. jogadoras, né? Vale a pena reforçar. Sim. Como você acredita que os fighting games conseguiriam ganhar espaço nos esportes aqui no Brasil para jogadores e equipes terem mais apoio de marcas, de orgs? Você consegue ver algum meio para a gente ajudar a crescer esse cenário nesse sentido? Bom, isso é bastante discutido, assim, na comunidade fighting games, né? A Uhum, gente vê, por exemplo, FPS tendo muito espaço, sim. ou MOBA também tendo muito espaço, Uhum, né? E os fighting games é uma comunidade mais nichada, digamos assim.
acho que atualmente a gente tem conseguido quebrar um pouco dessas barreiras. Por exemplo, a Tio Game, né, que é Sim. um time aí gigantesco, tem vários setores aí que eles atuam, e atualmente eles têm alguns jogadores contratados de fighting game, tanto no Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken, que são Uhum. os 3 maiores jogos aí que a gente tem. Então a gente tá conseguindo aos pouquinhos furar essa bolha, dessa distinção dos times, né, dos grandes times, por exemplo, a Fúria, a Loud, de conseguir enxergar que existe um caminho também para poder trilhar na comunidade de jogos de luta também. E, assim, acho que o apoio das empresas também, né, que fazem os jogos de luta é essencial nesse momento. A gente, como eu bem mencionei, né, a Warner, ela apoia muito a comunidade de Mortal Kombat. Então, ela faz eventos oficiais direto. Vai ter a etapa brasileira de Mortal Kombat, né, do Mundial, vai acontecer na Gamescom. E a final vai passar no HBO Max. Então é a primeira vez que um fighting game Caraca. vai passar ao vivo no HBO Max, né? Um serviço de streaming. Uhum. Então, assim, vai alcançar muito mais pessoas. A gente sabe que, cara, quando a galera, a maioria começou ali nos jogos, pelo menos assim, mais ou menos da nossa idade, ali que pegou a época de Mega Drive, Nintendo, a gente jogou muito fighting game. Às vezes poderia não ser o jogo principal, poderia, sei lá, jogar mais Mario, jogar mais um outro jogo, um Sonic. Mas a gente sempre acabava jogando um fighting game, Mortal Kombat, Street Fighter ou outro. Então, assim, conseguir alcançar essa galera, para que essa galera, entenda que existe um competitivo de jogo de luta, existe um mundial, existe brasileiros representando a gente lá fora. A gente já teve brasileiros do Street Fighter, cara, chegando lá fora, enfrentando os deuses do Street Fighter, como a gente fala, né? Que são a galera lá do Japão, né? Que são fortíssimos. E, por exemplo, no Mortal Kombat também, na EVO, a gente teve um brasileiro que pegou top 3 na EVO. Então, a gente tá fazendo história já. A gente já tá chegando em patamares diferentes. A gente tá mostrando o potencial do Brasil aí de competir. Mas eu acho que esse apoio das empresas, assim como a Warner tá fazendo, de poder negociar ali, poder colocar uma final, né, um top 8, num serviço de streaming gigantesco como é a HBO Max, acho que fazer isso vai ajudar ali a quebrar um pouco essa barreira de chegar nas pessoas. Que tem uma coisa bem legal também que o Fatal Fury tá fazendo, né, que a gente vê em diversos outros jogos, por exemplo, Fortnite faz muito isso, que é colocar personagens que a galera conhece. Então, no Fatal Fury, atualmente a gente tem anunciado o Cristiano Ronaldo, que, cara, quem imaginaria que Cristiano Ronaldo estaria num jogo de luta? Não, eu achei que fosse alguma pegadinha de 1º de abril quando eu vi, porque eu fiquei, gente, não. Foi muito fora do normal. A gente já fica, por exemplo, quando teve a adição do... Ai, como que ele chama? O personagem do Final Fantasy XVI? Ele entrou no Tekken. Eu sei, mas eu não lembro. Então, foi algo que a gente já ficou tipo, poxa, tá bom, funcionou, é legal. Agora, gente, o Cristiano Ronaldo foi algo totalmente fora da caixinha pra mim, assim. Acho que pra todo mundo. Não, pra todo mundo. Eu achei, assim, que ia ser uma coisa, tipo, eles fizeram ali só pra poder, né, meter aquele marketing e tal. Não achei que ele ia ser um personagem de verdade, né? Mas depois eles ainda foram além. Eles anunciaram um DJ, que é o Salvatore. E a galera ficou, meu Deus, quem é esse DJ? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas isso tá fazendo, tipo, o jogo furar a bolha demais, assim. A galera começou a comentar muito sobre o jogo. A galera, por exemplo, né, que curte ali a música eletrônica, provavelmente já vai olhar, tipo, caramba, lembrar, né? Existem jogos de luta, isso é legal. O cara aqui que eu acompanho, que eu gosto, né? O artista que eu gosto, tá lá. O que tá acontecendo? Então, acho que essas iniciativas, assim, vão ajudar a gente a poder quebrar um pouco dessa bolha e mostrar para as grandes empresas que existe uma comunidade que pode trazer um engajamento, pode trazer um retorno bem legal também para eles. São inserções interessantes que acontecem nos jogos, assim, que a gente fica meio assim, olhando, mas tá tudo certo, dá tudo certo e o que importa é dar esse engajamento, né, pra comunidade. Isso que você falou da HBO Max, eu tô achando o máximo. Eu não tinha essa informação, achei incrível. Eu acho que é algo único, eu nunca vi isso acontecer. Não, eles anunciaram, acho que foi ontem à noite, ou foi hoje, eu não me recordo exatamente, mas foi bem recente que eles anunciaram. E até os gringos que vão vir pra cá pro Brasil competir, né? Como é uma etapa do Mundial, vai vir muita gente de fora. Inclusive, os melhores jogadores do Mortal Kombat vão vir competir. Inclusive, um deles, o Sonic Fox, né? Que é o
o maior aí do Mortal Kombat atualmente. E eles falando, meu Deus, eu preciso estar no top 8 pra aparecer na HBO. Não, Então, você vê o engajamento que está dando. é uma grande visibilidade, aí entra justamente, né? Se a gente consegue colocar uns brasileirinhos ali no top 8, a visibilidade para eles, para chamarem uma marca, para uma org contratar eles, porque querendo ou não, já ter uma org apoiando faz toda a diferença. Então, que bom, que bom. Fiquei muito feliz, gostei muito de saber dessa novidade aí. HBO Max, parabéns pelo incentivo. Warner, um beijo para vocês. Maravilhosos, maravilhosos. E, assim, a Tio Game também abrindo esse espaço, sendo uma das primeiras grandes organizações aí que contratou, realmente, né, de contrato, de levar para competir lá fora, de apoiar os jogadores aí dos fighting games, inclusive, né, dos 3 fighting games, eles já investiram pesado aí, mostrando para as outras organizações que, cara, é possível. Carol, se você pudesse escolher qualquer evento para trabalhar como caster, qual que seria e por quê? Acho que é a Evo, né? Se eu pudesse me teleportar e aprender inglês, seria a Evo. Cara, Evo é um dos maiores eventos, assim, de jogos de luta Acho que é o maior, não? mundiais. Assim, acho que o maior atualmente de jogos de luta mundial. E, cara, seria um sonho, né? Poder narrar a Evo ali, com os grandes nomes, assim, que eu só assisto aqui de casa. Ketchup Mustard, Mr. Aqua. Então, seria, assim, um sonho realizado eu poder fazer um evento desse. Quem sabe um dia, né? Estamos trabalhando para. Aqui nesse canal a gente manifesta o que vai acontecer, então vai acontecer. Não posso garantir Tô o tempo, pegando pra mas mim. vai acontecer, vai acontecer. Eu manifestei pra Babi, também vou manifestar pra você, vai acontecer, com certeza. Eu acho que acaba que a Eva ela acaba sendo o grande objetivo de tanto jogadores como casters de fighting games, né? Não tem muito. É o spot, né? Porque a gente tem, claro, a EWC também, que tá vindo aí no seu segundo ano, mas a Evo é o mais tradicional, existe há anos, é uma marca muito importante. O meu marido, ele é, assim, jogador ferrenho de fighting games, foi a realização de um sonho pra ele poder ir pra lá. Ele foi competir assim, sabe? No For Fun. Ele foi no For Fun só. Porque ele sabia que ele não ia conseguir chegar longe, né? Mas ele pode falar, competir Exato. na Evo. Não, ele tem o crachazinho dele. Ele botou ali na sala o crachazinho dele. E falou assim, não, fui, entendeu? Então eu acho que acaba sendo o grande... O sonho de todo fã de fighting games, né? Que acompanha o cenário competitivo. Não, com certeza. A Evo, assim, é o grande sonho de qualquer jogador. Não só jogador, não só quem trabalha, assim, com fighting games, mas pra quem acompanha também, como você falou, né? O seu marido, ele gosta muito de fighting games e ele quis ter esse momento ali presencial com os jogadores, e poder jogar com a galera e ter essa energia ali do offline, que a gente sabe que é diferente mesmo. Certeza. Então, acho que é o grande sonho, assim, de todo mundo que faz parte da comunidade de fighting games estar num evento desse que representa tantos sonhos também, né, pra muita gente. Carol, para quem quiser começar a conhecer a comunidade de fighting games, que pessoas você indicaria para as pessoas seguirem, para acompanhar o trabalho? Além de você, obviamente, né? O fighting game, no geral, né, ele inclui, assim, muitos jogos de luta diferentes. Sim, sim. Então, tem muitos criadores, assim, específicos, a galera se dedica, assim, muito a jogos específicos. Então, eu indicaria, se você quiser conhecer mais de Mortal Kombat, por exemplo, tem uma galera muito legal que tá sempre ativa fazendo live, tem o canal by Speed, que ele é um speedrunner brasileiro aí, que já tem vários recordes mundiais de speedrun. Ele tá sempre jogando Mortal Kombat clássico, então se você gosta dos Mortal Kombat clássicos, acompanhe ele, que ele é brabíssimo. E ele joga Mortal Kombat 1 também, o novo. Então ele tá sempre mesclando. Se você quiser acompanhar torneios, tem a galera do Combat Club e a galera da Warner também, que tá sempre streamando os torneios aí, tanto da comunidade quanto torneios oficiais. Se você quiser essa parte um pouco mais competitiva. No Street Fighter tem um canal do Vini, do Punho do Dragão, que é um canal que fala muito sobre a história das coisas, dos fighting games do Street Fighter, principalmente, e também dos jogadores. Então você consegue conhecer um pouquinho mais ali dos jogadores. Ele também faz cobertura dos eventos oficiais da Capcom. Caramba. Então, conteúdo sensacional dele. De Fatal Fury tem Fatal Fury e KOF, atualmente, tem o Alemeiras.
O Elemeiras, ele é brabíssimo, conhece tudo de KOF, Fatal Fury. Se você quiser tirar uma dúvida, vai lá que ele é super gente boa, muito doidão e muito gente boa. Pra Acho Tekken, você que... tem alguma recomendação? Ah, é verdade. Tekken. Tekken... Eu não conheço, assim, tanto da comunidade de Tekken. Acho que Uhum. atualmente um dos maiores criadores, assim, do Tekken é o Denner. Acho que é Denerdon, se eu não me engano, o canal do YouTube dele. Ele posta vídeos direto, assim, sobre quando tem atualização e etc. Mas eu não conheço tanto ainda a comunidade de Tekken. Acho que é um jogo que eu ainda não consegui botar meu pezinho ali. Um jogo 3D, eu acho que ainda não evoluí pra essa área. Acho que assim, pra gente finalizar um pouquinho o nosso papo, uma das coisas que nós vemos em diversos jogos é que a base competitiva feminina ou inclusiva, dependendo do cenário, ainda é muito pequena se comparada a homens que jogam. Se você pudesse falar uma coisa para chamar mais meninas para jogarem jogos de luta, o que você diria? Cara, eu diria só: videogame não é coisa de menino. Eu acho que a gente cresce muito com essa cabeça, assim, de que videogame é coisa de menino, que videogame não é uma coisa que as meninas podem fazer, pode passar o tempo. A gente que é mulher, a gente não aprende a ter hobbies na Hum, nossa infância, então a gente tem essa dificuldade de conseguir tirar um tempo pra fazer uma coisa só porque ela é divertida, sim. só porque a gente acha ela legal. Então, criar esse pensamento de que você pode ter um momento ali pra você relaxar, pra você jogar, pra você curtir ali os jogos que você gosta. Se quiser vir assim pros fighting games, claro, vai ser muito bem recebida. Mas eu apoio assim que as meninas comecem a jogar qualquer estilo de jogo. Se você quiser jogar LoL, se você quiser jogar Valorant, se você quiser jogar CS, que a gente sabe que é um pouco mais considerado masculino por causa das questões Uhum. da Lan House. Ou se você quiser jogar fighting games, você vai ser muito bem recebida. Atualmente a gente tem uma comunidade feminina que está crescendo cada vez mais. Então, não se limite, assim, de deixar as pessoas falarem o que você pode fazer, o que você não pode fazer, porque a gente está em todos os lugares e a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, porque a comunidade está crescendo cada vez mais e você vai ter muito apoio se você quiser começar. Isso aí. A gente sempre esteve lá, né? A gente Uhum. só não era vista, a gente não tinha oportunidade, mas a gente sempre esteve lá jogando. A gente sempre, se não podia jogar, a gente queria estar jogando, queria fazer parte. Então, meninas, vamos jogar, independente do que seja. Bola pra frente. Hoje, na comunidade Fighting Games, a gente tem a comunidade do Discord do Fighting Girl Community. São pouquíssimas meninas que tem lá, mas assim, tem a comunidade também. Para você que quer entrar no LoL, tem os hubs inclusivos, você consegue também um espaço super seguro. E as comunidades elas vão se formando dessa maneira, né? A gente busca um objetivo comum e a gente vai até ele para poder abraçar todo mundo que quer fazer parte disso. Não, com certeza, com certeza. No WhatsApp a gente tem um grupo de Mortal Kombat também, só Ah, feminino, que legal. que tá crescendo bastante também. Então tem muitas meninas lá que streamam, que jogam, estão sempre marcando pra jogar juntas também. Então, eu também esse ano ainda, eu tava fazendo torneios toda semana, variando entre Mortal Kombat e Street Fighter, torneio só feminino. Então a gente conseguia fechar vários top 8. Teve uma vez que a gente fechou, acho que top 16 também. Ah, Então, só de meninas que estão começando a jogar competitivamente ou que estão querendo se aperfeiçoar também. Então, assim, tem espaço para todo mundo. No meu canal, quando eu faço torneios também femininos, eu sempre incentivo a gente fazer o torneio único e exclusivamente feito por mulheres. Então, se uhum. você não quer jogar competitivamente, não tem problema. Você pode ser a pessoa que fica chamando as pessoas para a sala dentro do jogo. Ah, que Você pode legal. ser a moderadora, você pode ser a pessoa que organiza, que faz as artes. Você pode participar do jeito que você quiser. Então tem muito espaço aí para as meninas poderem chegar e poderem trabalhar nessa área também, né? Meninas do Mortal Kombat, ó. Se quiserem ter uma experiência de campeonato, olha, falem com a Carol, vai ser ótimo. Ela é uma querida. Muito, a diva é acessível. Como já diria a Abby Camarvel, ela é acessível. Carol, quer explicar pro pessoal que não te conhece o porquê do seu nick? Cara, Carol the Queen, assim, nasceu, como eu falei, né? Comecei a jogar casualmente ali, Mortal Kombat. E eu gostava muito da personagem Sindel. A Sindel, pra quem não conhece a história do Mortal, ela é a imperatriz
né, ali no modo história. E eu não queria colocar Imperatriz, né, o nome, então pra mim eu coloquei Rainha. E aí eu quis colocar em inglês, né, porque era mais fácil ali. E aí ficou Carol a rainha, né, Carol the Queen, por causa da Sindel. Eu jogava de Sindel no Mortal Kombat? Não jogava, porque não me adaptei a gameplay. Mas pra me redimir no Mortal Kombat 1 eu jogo. Agora você virou main Sindel no primeiro. Agora sim, agora sim. Tá vendo? Ai, adorei. Muito obrigada, Carol, de verdade, gente. Infelizmente o papo tá chegando ao fim. Foi muito bom. Nossa, por mim eu ficava mais um tempinho conversando, que foi muito, muito bom. Mas eu queria te agradecer demais pela participação. Muito, muito obrigada, minha querida. Minha rainha, obrigada. Obrigada, Papo. Obrigada pelo convite. Também adorei o nosso papo. Você é muito gentil, muito gente Ai, boa. obrigada. Espero que a galera tenha curtido aí Vamos. também. Espero que a gente tenha alcançado um pouquinho mais de meninas aí pra nossa comunidade também crescer um pouquinho mais. Vamos alcançar sim. E claro, eu vou deixar o agradecimento para você aí que assistiu esse vídeo até o fim. Se possível, deixa um like, comenta aqui qual é o seu fighting game favorito. Segue as redes da Carol para apoiar o trabalho dela e compartilha com quem você gosta do vídeo também. Vamos passar informação, vamos repassar assim esse conteúdo maravilhoso. Então, gente, um beijo, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.